Você sabia que a atriz brasileira Ruth de Souza, indicada ao prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza pelo filme Sim, a Moça, começou sua carreira no Teatro Experimental do Negro? Então fica aqui que vamos contar essa história. No Rio de Janeiro, Ruth frequentava o cinema quase todos os dias. Ela diz que sua primeira experiência cinematográfica foi com o filme Tarzan, O Filho da Selva. Ela ficou encantada com o que viu. Segundo a atriz, as dificuldades no início da sua vida foram várias, principalmente por sua família ser pobre. No entanto, a questão racial era a que mais a afligia. Muitas vezes as pessoas não acreditavam que uma menina negra tivesse sonhos. E quando digo isso, é a mais pura verdade. Não acreditavam que eu pudesse ter sonhos. Com apenas 17 anos, Ruth ficou sabendo do TEM por um artigo da revista Rio. Nessa época, o TEM ensaiava no espaço cedido pela UNE, União Nacional dos Estudantes. Ela foi até lá e se inscreveu. Rapidamente, ela ingressa no grupo e participa de sua primeira montagem em 1945 de O Imperador Jones, de Eugênio O'Neill. Na época, o TEM não tinha dinheiro para pagar pelos direitos autorais da obra. Segundo o pesquisador Júlio Cláudio da Silva, foi a própria Ruth de Souza que deu a ideia para que o grupo enviasse uma carta ao dramaturgo estadunidense pedindo que ele cedesse os direitos. Ruth conta em uma entrevista que ela se torna a primeira atriz negra em 1946 a interpretar Desdémona na peça Otelo de William Shakespeare, que o TEM realiza num festival organizado por Pascoal Magno. Na mesma encenação, Abdias ficou com o papel do personagem título. Ainda em 1946, Nelson Rodrigues escreve a peça Anjo Negro, inspirado pelo TEM. O protagonista, inclusive, teria sido escrito pelo dramaturgo com Abdias em mente para interpretá-lo. A peça era para ter sido encenada pela primeira vez dentro do Teatro Experimental do Negro. Segundo as pesquisadoras Cláudia Monique Ferreira e Larissa Neves, o texto foi censurado e impedido de ser montado, pois não queriam que um negro interpretasse o papel principal. 2 anos depois, em 1948, a peça é encenada por Maria Della Costa, porém conta com um ator branco, Orlando Guy, pintado de graxa. Mas o engraçado é que o Anjo Negro da peça da Maria Della Costa era um ator branco pintado de preto. E o Teatro Experimental do Negro tinha nascido para o teatro deixar de pintar atores brancos de preto. Temos tantos pretos no Brasil e ninguém sabia que o negro era ator, que o negro podia ser ator. Além de ter sido o lugar onde Ruth iniciou sua carreira, o TEM foi fundamental para que ela se tornasse uma atriz de cinema. Em 1948, o grupo encena o texto Terras do Sem Fim, uma adaptação do livro de Jorge Amado. O texto tem seus direitos vendidos para a produtora cinematográfica Atlântida. O próprio Jorge Amado indica Ruth de Souza para realizar o papel novamente nas telas cinematográficas. Com o título Terra Violenta, a adaptação é dirigida pelo americano Edmund F. Burnell, em parceria com o brasileiro Paulo Machado, e conta com Anselmo Duarte, Grande Otelo e Graça Mello no elenco, marcando a estreia de Ruth de Souza no cinema. Ainda nos anos 1940, Ruth consegue uma bolsa de estudos pela Rockefeller Foundation, o que leva a atriz a passar 1 ano estudando em espaços teatrais norte-americanos, inclusive o Caramoo House. Durante os 6 primeiros meses nos Estados Unidos, Ruth aprimora o seu inglês e aprende todas as etapas de uma peça teatral, desde a dramaturgia, passando pela iluminação, até a dança contemporânea. Na sequência, ela estagia na Harvard University e na ANTA Theatre, Academia Nacional do Teatro Americano. Em 1952, Ruth tem sua primeira aparição num programa de televisão, com um programa do Teatro Experimental do Negro na TV Tupi. O programa reencenava as peças do TEM para a câmera, como O Imperador Jones e O Filho Pródigo, e teve alguns episódios entre 1952 e 1953. Entretanto, Ruth não guarda boas memórias. Era terrível. Naquele tempo era ao vivo.
Fiz muitas coisas na TV Tupi. Era uma agonia. Fazia o ensaio de câmera e estava no ar. E aí, caía o cenário e você não podia consertar. A porta saía na sua mão. Porém, é importante pontuar que o TEM foi o primeiro grupo de teatro brasileiro a levar montagens teatrais para a televisão. Pouco após a sua passagem pela televisão, em 1953, Ruth participa do filme Sim, a Moça, produzido pela Companhia Cinematográfica Veracruz e dirigido por Tom Paine e Oswaldo Sampaio. Atuando ao lado de Eliane Lage e Anselmo Duarte, Ruth é indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Veneza. Ela descobre essa notícia por uma amiga, que por telegrama fica sabendo que a atuação de Ruth havia sido aclamada e que ela tinha muitas chances de vencer. Ruth disputava a categoria com as seguintes atrizes: Katharine Hepburn, Lana Turner, Michelle Morgan e Lily Palmer, que saiu vencedora. Segundo Ruth, ela perdeu o prêmio por apenas 2 votos. Durante sua carreira, Ruth atuou em mais de 60 novelas, entre as quais Senhora do Destino, O Clone e Bem Amado, da TV Globo. Em 2004, foi premiada no Festival de Cinema de Gramado por sua atuação em Filhas do Vento, de Joel Zito Araújo. Ruth morreu em 2019, aos 98 anos, em decorrência de uma pneumonia, deixando uma carreira cheia de conquistas. Será sempre lembrada como a primeira atriz brasileira a ser indicada a um prêmio internacional. E você, gostou dessa história? Então continue acompanhando nossa temporada especial sobre o Teatro Experimental do Negro e veja nossos episódios anteriores.